Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui, todos os dias, a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima e evolução moral. A gente está no meio de uma transição planetária, então é fundamental que a gente se dê as mãos para que a gente possa se autoconhecer e melhorar, para que a gente possa fazer esse momento tão conturbado ser o mais suave possível. E já dizia Jesus, orai e instruí-vos, então é necessário a gente se comprometer a estudar. E para que eu tenha esse compromisso de estudar diariamente, eu vim aqui e me comprometi a gravar para vocês, mas deixando bem claro, sempre como aprendiz, eu sou a primeira que escuta aquilo que eu leio, então é para tentar colocar em prática os ensinamentos. E vamos ver, né? A gente tem que aprender, a gente tem que tentar ser melhor do que era ontem. E é a evolução ser melhor do que era ontem e pior do que amanhã. Só que a gente tem que ter boa vontade, a gente tem que se esforçar. E tanto conteúdo já foi deixado para nós, agora é a gente colocar em prática. E revisitar esses conteúdos, compartilhar. Temos que compartilhar conhecimento bom, porque na internet está cheio de conteúdo aí que não vai acrescentar em nada. Então, temos que compartilhar esse conteúdo bom para a gente criar uma imensa corrente do bem, trazendo um conteúdo edificante para nos auxiliar nessa hora tão difícil. E numa época que a intolerância é tão grande, se a pessoa não pensa igual eu, ela é minha inimiga, ela está errada. A gente vê os comentários nas redes sociais, uma intransigência muito grande. Eu acho que a gente precisa aplicar na nossa vida a terapia do Evangelho. A gente não precisa falar sobre Deus para as pessoas, a gente tem que agir conforme Deus nos orientou, conforme Jesus nos orientou, conforme o Evangelho. E assim a gente consegue se transformar e transformar as pessoas ao nosso redor, para que a gente possa criar um ambiente mais harmônico ao nosso entorno, para que a gente possa contribuir nesse momento de transição planetária, para que a gente faça parte da solução, ao invés de fazer parte do problema. Todos aqui somos endividados, todos temos muito o que fazer, mas todos têm muito a contribuir. Basta olhar para dentro e ver como que pode compartilhar, como é que pode, o que tem para contribuir com o próximo. Às vezes a dor está muito grande e a gente fica preso na nossa dor, mas o melhor remédio para qualquer desafio que a gente passe na vida é olhar para o lado e ajudar o nosso semelhante a compartilhar. Às vezes a gente está perdido, não sabe o que fazer, o Evangelho tem a resposta. O Evangelho tem a resposta para todas as questões existenciais da vida. A gente não precisa ficar por aí falando de Deus para as pessoas, tentando fazer as pessoas seguirem a nossa religião, seguirem as nossas crenças. A gente não precisa ser aqueles que falam de Deus, a gente tem que ser aqueles que agem de acordo com a vontade de Deus, que a gente tem amor e caridade, bondade nos nossos atos, que o nosso exemplo fale por nós, que as nossas obras falem por nós. É isso que a gente está precisando aqui nesse momento, sabe? Menos discurso e mais atitude. Às vezes a gente não tem muito o que compartilhar, mas aquilo que a gente já tem, que é nosso, a gente pode oferecer para o nosso irmão de boa vontade. Às vezes a gente é muito pão duro, com palavras boas, com elogios, com gestos, e muito generoso para distribuir crítica, para distribuir xingamentos, porque não, a gente perdeu o controle. Por que a gente não pode tentar se educar para ser mais generoso com as coisas boas? Por que a gente não pode tentar aplicar a terapia do Evangelho na nossa vida, para que a gente possa se tornar pessoas melhores e ajudar os outros também a ter uma vida mais harmônica aqui? Afinal de contas, o segredo da felicidade está nos relacionamentos. E quem constrói os nossos relacionamentos? A gente, a nossa conduta, a nossa postura. E se a gente traz o Evangelho para dentro do nosso coração, para o nosso dia a dia, a gente com certeza vai estar alimentando e regando a nossa felicidade. Mas quando a gente não valoriza os nossos relacionamentos, quando a gente se deixa levar pelos nossos instintos mais primários, a gente é temperado com emoções tóxicas, a gente vai estar contaminando os nossos relacionamentos, a nossa harmonia, e aí a gente vai estar regando a infelicidade. Então, que a gente aprenda a ser melhor, para a gente construir relacionamentos melhores, para que a gente aprenda a colocar a razão a domínio do instinto, porque o contrário da razão não é a emoção. Muita gente acha a pessoa totalmente emocional, não é.
O contrário da razão é o instinto, e já fala no livro dos Espíritos, que a gente está aqui nesse momento para aprender a usar a nossa vontade para domar os nossos instintos. E as emoções, toda a nossa vida é temperada com as emoções. A gente enxerga a vida através de uma lente das nossas emoções, e cada um vai enxergar de acordo com a sua própria experiência. Vai ter emoções boas que vão estar temperando a nossa vontade, mas também vão ter emoções boas que vão estar temperando os nossos instintos, assim como também terão emoções ruins que irão estar temperando a nossa vontade e temperando os nossos instintos, a nossa sede de sensações físicas. Então, assim, nós vamos enxergar a nossa vida através das nossas emoções, que a gente aprenda a ter boas emoções. Se teus olhos forem bons, tudo ao seu redor será luz. Porém, se teus olhos forem trevas, tudo ao seu redor será trevas. Então, problemas só existem para pessoas problemáticas, porque para aquelas pessoas que estão focadas na solução, problemas são uma oportunidade para que a gente possa crescer e se melhorar cada vez mais. E aí o Evangelho traz isso para a gente, essa autorresponsabilidade, essa vontade de querer melhorar, de ser bom para o próximo. Está doendo, está difícil, aprenda a servir. Aprenda a servir primeiro para as pessoas que estão dentro da sua própria casa, que os resgates mais dolorosos geralmente vêm dentro do ambiente familiar, os débitos mais difíceis, e depois aprenda a servir ao próximo, fazendo um trabalho voluntário, dando passagem para uma pessoa na faixa de pedestre, o que quer que seja, que a gente aprenda a servir as pessoas ao nosso redor. E vamos ver o que é esse... Emmanuel sempre é muito didático, né? Ele é muito reto. A gente tenta explicar Emmanuel, mas nem tem muito o que explicar, porque ele é muito objetivo nas suas palavras. Mas vamos ver o que ele traz para a gente hoje. Eu vou ler para nós um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel. Então vamos lá, lição número 51. Meninos espirituais, porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentando na palavra da justiça, pois é menino. Está em Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques, quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Aqui Paulo já deixa claro, não entre em choque com as pessoas. A gente é uma coisa que eu vejo, as pessoas não percebem muito. Nós temos muito hábito de reclamar, de olhar o que está de errado nas pessoas, a gente está sempre entrando em choque, a gente está sempre se sentindo incomodado. É um vício reclamar, todo hábito, tudo aquilo que a gente faz por mais de 30 dias vira um hábito, todo hábito que a gente repete com consistência vira um vício. E quanto mais cedo a gente cortar esse vício, mais fácil é de ficar livre dele. Acontece que a nossa cultura trouxe como normal reclamar das pessoas, como se fosse a coisa mais sensata a fazer, ficar vendo defeito no outro. E não é. O Evangelho ele é bem claro, não julgue para não ser julgado. Então, que a gente pare de reclamar das pessoas e comece a perceber como que a gente pode auxiliar aquelas pessoas, como é que a gente pode levar luz para os nossos irmãos, já que a gente está vendo o erro, sem tentar mudar as pessoas, porque a gente não tem o direito de mudar ninguém. É simplesmente agindo com o nosso exemplo para que a gente possa mostrar para essas pessoas outras alternativas, senão aquelas que elas já estão fazendo. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. E aí a gente fica aqui querendo muito que as pessoas nos compreendam, que as pessoas nos aceitem como a gente é, que as pessoas façam aquilo para nos fazer felizes. Por que a gente não faz para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco? Quando tem uma pessoa, um irmãozinho nosso mais ignorante, e assim, todo mundo, em algumas áreas são mais adiantados, em outras são mais ignorantes, depende da própria caminhada, mas se a gente vê algum irmãozinho nosso mais ignorante do que a gente, né, ele nos agride, não consegue nos compreender, que a gente compreenda que esse amigo ainda tem uma longa caminhada até chegar um momento de compreensão, mas o importante é a gente. A questão não é os outros fazerem o que fazem, é a gente fazer o que faz,
É nós não entrarmos em choque com as pessoas, é a gente aprender a amar as pessoas como elas realmente são. E aprender também a se calar, há tempo para tudo, há tempo de falar, aí há tempo de ficar em silêncio. Isso é sabedoria, a gente só vai aprendendo com o tempo e muita experiência. Viver é muito fácil. O problema é que a gente demora muito tempo para descobrir isso. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com alimento rico e substancioso, com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Então, não é para a gente desprezar aquelas pessoas ou se achar superiores. É para a gente compreendê-las e procurar amá-las, procurar ser o melhor que a gente puder ser. Mesmo que isso seja difícil, nós estamos nos transformando nesse processo, a gente está crescendo, aprendendo a se despir de orgulho, de vaidade, de preconceito, de tudo quanto é rótulo e máscara e mecanismos de defesa que o nosso ego faz para poder ser aceito aqui na vida, né? E assim, a gente tem mania de unir com pessoas com quem a gente tem afinidade, então a gente reclama das pessoas e a gente se aproxima daquelas pessoas que também reclamam das mesmas coisas, e aí, sem querer, a gente acaba criando uma cultura de violência com aqueles que não pensam parecidos com a gente. E é para nós aprendermos a sermos tolerantes com os outros, porque a gente cresce muito com as diferenças. Se a gente não aprende com o que o outro tem para ensinar, a gente aprende sobre nós mesmos, sobre quem nós podemos nos tornar, exercitando mais a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compaixão. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Alguns já reencarnaram mais vezes do que outros, por isso já estão mais adiantados. Mas todos nós tivemos uma origem comum, simples e ignorante. Hoje a gente já dá conta de muitas coisas, mas quem sabe se há 2000 anos atrás a gente não estava lá apedrejando Cristo, pedindo para crucificá-lo, nós já reencarnamos tantas vezes, quantas barbaridades nós não já fizemos. Se hoje a gente está assim é porque a gente já caminhou bastante, mas ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido até nos tornarmos espíritos puros. E aqueles irmãos que ainda não dão conta, eles são frágeis, então eles precisam de proteção, eles precisam de orientação, não de castigo, não de punição. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estivestes longo tempo, contemplando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que necessitam. Então, que a gente aprenda a servir, né? É difícil colocar as lições que o Emmanuel traz em prática, mas o Evangelho ele não dá margem para dupla interpretação. A gente interpreta as histórias da Bíblia e cada um coloca assim, é muita metáfora, cada um coloca o seu ponto de vista, mas em todas as mensagens o recado é claro: amai-vos uns aos outros, perdoai as ofensas, amai a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. Então, que a gente aprenda a colocar isso em prática. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei, segundo Jesus. Todas as leis dos profetas poderiam se resumir a essas três coisas: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Mas se a pessoa não ama a si mesmo, como é que ela vai amar o próximo? Como é que ela vai amar a Deus? Se a gente está todo ferido por dentro, querendo que as pessoas nos aceitem como a gente é, que as pessoas nos compreendam e que as pessoas façam aquilo que a gente já dá conta de fazer, se achando dono da verdade, se achando no direito de reclamar das pessoas, é porque a gente ainda tem muito o que caminhar. Porque um dia todos nós seremos capazes de olhar uns para os outros e reconhecer o bem que existe no outro, de ficar feliz pela felicidade do outro e de ser indulgente com as falhas alheias, porque a gente olha para dentro e descobre que se o outro tem falha, a gente também tem muita coisa a ser corrigida. É muito mais fácil a gente enxergar o outro do que enxergar nós mesmos. A gente não teve uma educação emocional, nós não temos essa cultura de educar as nossas emoções. Nós enxergamos o mundo através das nossas emoções. Tudo o que a gente, toda a realidade que a gente enxerga,
ela é filtrada de acordo com as emoções que a gente tem. Então, se as nossas emoções, elas estão em desequilíbrio, a gente vai enxergar o mundo desequilibrado, a gente vai projetar desequilíbrio no mundo, a gente vai enxergar os desequilíbrios das outras pessoas. Mas quando a gente começa a fazer esse exercício de olhar para dentro e procurar melhorar os nossos defeitos, as nossas sombras, a gente nem tem tempo de ficar pensando e vigiando o que o outro está fazendo, porque esse trabalho de reforma íntima é gigantesco e sempre tem algo a ser feito. Então é isso, que a gente aprenda a melhorar as nossas emoções para que a gente enxergue o mundo de uma forma mais equilibrada. E se a gente tiver assim, apesar do mundo inteiro tá uma loucura, a gente vê as coisas aí acontecendo, talvez até por causa da comunicação, né, da internet, que a gente fica sabendo tudo o que acontece em todos os lugares, mas como é que o mal cola com muito mais facilidade, como é que o mal atrai mais a nossa atenção. Mas se a gente começar a enxergar coisas boas em nós, se a gente começar a nutrir sentimentos bons por nós e pelos outros, essas pessoas que ainda espalham o caos e o conflito, elas vão aparecer na nossa vida, mas nós não teremos mais aquela afinidade, aquela vibração para atrair essas pessoas para perto da gente. Nós vamos atrair pessoas que estão querendo se melhorar, crescer, pessoas de bem. Então, que a gente mude a nossa vibração para que a gente atraia para perto da gente pessoas, porque na Terra tem muita gente. E tem gente de todos os tipos. As pessoas que a gente atrai para a nossa vida, elas são reflexo daquilo que a gente está cultivando no nosso interior. O que está acima está abaixo. Então, que a gente aprenda a ter emoções melhores para atrair experiências melhores para a nossa vida. Quer saber como é que está seu interior? Só consegue enxergar o externo? Olhe para as pessoas que se aproximam, olhe para as situações que estão vivendo. Aquilo ali é o nosso espelho do que está vibrando internamente, do que precisamos sublimar e ainda corrigir em nós. Então é isso, um beijo, espero que vocês gostem. Eu deixo bem claro sempre, eu venho aqui como aprendiz, eu sou a primeira que escuta. Se vocês concordam, deixem aí nos comentários. Se tem uma interpretação diferente ou um comentário diferente, deixem aí nos comentários também, que está tudo certo, aqui a gente aprende uns com os outros. A ideia não é estar certa, a ideia é compartilhar conhecimento para que a gente possa ter mais recursos para formar uma opinião por conta própria, para ter um discernimento por conta própria, para que a gente aprenda a aplicar a terapia do Evangelho no nosso cotidiano. Então, curtem, comentem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus.